Ok, eu sei que quando o assunto são floodgates, o tópico é meio sensível, pois vão haver dois tipos de jogadores. Vão ter aqueles que têm sua floodgate de estimação, o xodózinho do seu deck, ou aqueles que acham que são cartas enviadas do próprio inferno para acabar com o jogo de todo mundo e não há nenhuma graça nisso. Mas, de fato, são elas justas? O que elas são exatamente e para que servem? Bem, permita-me explicar. Floodgate é um termo não oficial para cartas que teoricamente tiram uma mecânica do jogo. Elas são normalmente cartas contínuas e elas podem vir de várias formas, de monstros a armadilhas. O termo em tradução livre significa portão de enchente, com uma tampa de ralo que faz com que a água fique no tanque, entende? Isso vem do fato que quando elas estão em campo acabam desacelerando o jogo, impedindo invocações, efeitos, mágicas e armadilhas, como se algo estivesse impedindo o fluxo da água. Falando isso soa meio estranho, mas antes de pular para conclusões, vamos tentar entender e ver quando elas surgiram. Então vamos voltar ao passado e dar uma olhada lá por 2002 com o lançamento de Spell Ruler, onde foram introduzidas essas camaradas aqui, as primeiras formas de Floodgate. Exceto o Exorcista da Luz e... essa coisa... todas elas são mágicas contínuas, que têm praticamente o mesmo efeito, impedir os jogadores de atacar. Que hoje em dia não é lá grande coisa, mas ela bem na época de Caveira Invocada Beatdown, um formato que se resumia em ter monstros na mesa e remoções na mão. Então se você tivesse com um deck diferente do convencional, ter essas Floodgates no campo soa como uma boa ideia. E pode-se dizer que é meio isso que serve as Floodgates, uma contramedida para uma mecânica que está muito forte no formato. Não é à toa que quando Battle Traps começaram a ficar populares, eles lançaram o Jinzo, que é uma das Floodgates mais conhecidas do jogo. Isso serve para que o jogo fique mais saudável, fazendo com que decks com estratégias menos convencionais tenham chances contra decks metas. Como assim saudável? Com uma carta no campo que pode acabar com seu deck e estratégia ser saudável? Floodgates não são saudáveis nem divertidas de se jogar. Elas têm que ser todas banidas. Aí sim que o jogo vai melhorar. Calma, arrombado. Sim, elas têm o potencial de te dar um lockdown e te impedir de jogar. E você deve estar pensando, como isso pode ser justo? E que nos leva à maior pergunta desse vídeo. Floodgates são de fato justas? E a resposta é sim. Não. Depende. Antes de ter uma resposta concreta, temos que ter em mente algumas coisas antes. 1. Elas normalmente afetam ambos os jogadores. O Necrovale está no campo, o Skill Drain está no campo, o Macrocosmos está no campo e você pode estar com opções limitadas. Mas lembre-se que seu oponente está na mesma situação. E sim, o deck dele foi feito ao redor de funcionar com elas no campo. Mas esses decks geralmente não são muito fortes, pois eles são estratégias que não vêm jogo. Tá, o deck dele é de água ou guerreiros, que são sim fortes, pois há vários arquétipos de suporte genérico. E tem uma goza em match ou rivalidade no campo, mas isso nos leva a... 2. Você tá jogando uma melhor de 3, parceiro. O side deck é uma coisa e você é livre para usá-lo. Há várias cartas que podem se livrar de Floodgates tanto no main quanto no extra deck. Elas são relativamente fáceis de remover do campo. E se seu deck simplesmente vira um tijolo pelo simples fato que Espelho Aprisionador de Sombras está no campo, você não tinha chance de ganhar desde o início, Floodgate ou não. 3. Elas em si não são o problema, mas o deck que a está usando. Uma Floodgate só vai ser injusta se o deck que está usando consegue abusar do seu efeito. Quer um exemplo? Archnemesis Protoss. Sim, ele é forte, mas esse bicho precisava que você banisse 3 monstros de atributos diferentes. E não havia nada que pudesse fazer isso de maneira consistente na época, nem mesmo dentro do seu próprio arquétipo. Então sim, ele era forte, mas não injusto. Mas então Sword Soul Tennin apareceu. Era simples, colocava o Synchro no campo, buscava a rota do arquétipo, trazia Protoss pra mão, mais alguns Tennis no cemitério e BUM! Uma Floodgate Lockdown facinha no campo. Normalmente é assim, a carta tá lá de boas no fichário, rodando em alguns decks for fun, até que aparece o psicopata e abusa do efeito dela, fazendo uma carta completamente não ofensiva e ir direto pra banlist, deixando algum jogador de Nemesis órfão. Eu acho. Sei lá, devia ter alguém que jogava com esse troço. Quer outro exemplo? Se você jogava de status, você tá com uma menos agora. Pois chegaram esses passarinhos que facilmente buscavam ela no deck, faziam seu combo e finalizavam com ela no campo. E mais uma vez, uma carta inocente é presa por um crime que não cometeu. Até mais, barreira. Eu vou sentir saudade. E com esses pontos bem claros, sim, existem Floodgates que sozinhas já são fortes, como a Misty Mine, que havia decks inteiros dedicados a ela, e Ordem Imperial, que teoricamente acabava com 1/3 do deck do oponente.
Mas estamos falando de Yu-Gi-Oh! Moderno, então provavelmente nem tinha armadilhas nesse deck. Então metade do deck ia pro lixo e não tinha jeito fácil de tirar ela do campo. Mas a maior parte das Floodgates não são injustas. Ah, mas existe Floodgates muito mais genéricas que podiam ser usadas em qualquer deck. Tá, beleza. Mas daí é a Konami que tá colocando na cabeça quando fez ela. Tem exemplos de Floodgate viável, mas por causa da Konami ter um parafuso a menos, elas foram banidas? Colosso Dragão do Trovão, banido em 17 de janeiro de 2020. Em um arquétipo já forte, ele se invocava facilmente com a magia de fusão ou o próprio efeito, e ainda se protegia banindo os monstros do cemitério, que beneficiava o deck. Não tá satisfeito? Vazio da Vaidade, banido em 31 de março de 2017. O DDD abusava do efeito dela, pois se tu tivesse Signifite no campo é um lockdown unilateral. Royal Oppression, setembro de 2011, ativava na vez do oponente e depois destruía com algum efeito. Número 86, número 75 facilitava ele ter 5 matérias. Número 16, lockdown poderoso, soft uma vez por turno, fácil de invocar e genérico. Genérico demais, da banlist não sais! Ok, eu acho que eu deixei meu ponto claro. Eu entendo como alguns jogadores podem odiá-las, pois são sim cartas que podem acabar com várias estratégias, mas não as veja desse jeito. Pense nelas como uma outra maneira de se jogar. Elas fazem muitos jogadores olharem para elas e pensarem: como eu posso te utilizar? Como eu vou fazer um deck ao seu redor? Estimulando novas estratégias e fazendo o jogo mais diverso e ajudando o jogo a se manter relevante. Veja elas como ferramentas para que decks mais antigos e lentos tenham sua chance de jogar em um metagame tão rápido de combos tão longos. Sem elas só teríamos isso, combos e hand traps. Não as odeie, veja elas como uma chance de aprendizado. Eu lembro de um torneio que eu joguei com meu deck de coveiro e caiu com um cara que não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. Isso poderia soar triste, mas depois nos encontramos de novo em outros torneios. Estávamos com o mesmo deck, mas a diferença é que ele aprendeu com o nosso duelo e botou alguns Twin Twister e Espanador no deck dele, que ficou mais forte e eu não tive nem chance. Um salve pra você, irmão. Então sim, as Floodgates têm seu espaço em Yu-Gi-Oh! E vão se manter desse jeito por muito tempo. Que bom, pois eu as adoro. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo. Eu sei que eu sim. Enquanto eu estava pesquisando para esse vídeo, eu descobri muitas novas cartas e estratégias, e o que me fez querer jogar Yu-Gi-Oh! Ainda mais. Espero que o mesmo tenha acontecido com vocês. Até a próxima.